Oi, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Definir o que é um ângulo, classificar e ver relações entre dois ângulos, tá bom? Vamos lá. Então, o que é o ângulo? Definição. Um ângulo é a união de duas semirretas com a mesma origem, que possuem a mesma origem. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Então eu vou pegar uma semirreta que ela tem origem num ponto O e uma outra semirreta que ela vai ter a origem no mesmo ponto e ela vai continuar. Essa primeira semirreta, ela vai de O até P e aqui de O até Q. Então o ângulo é esse conjunto POQ. Então PO, olha só a notação, Q é um ângulo. Ok, e agora? O que mais que nós podemos falar? Esse ângulo ele tem uma origem que nós vamos chamar de vértice. O vértice do meu ângulo é o ponto O. E quais são os lados? Temos dois lados, semirreta OP e semirreta OQ são os lados desse ângulo, tá? Então duas semirretas são os lados. Bom, como que nós vamos trabalhar com ângulo? Nós podemos medir, nós podemos definir. Para medir ângulos, nós usamos um instrumento muito conhecido por vocês, que é o transferidor. Apareceu uma imagenzinha dele aí na tela. O transferidor, ele é um instrumento de medida que pode ter dois modelos, o de 180 graus e o de 360 graus, tá? Tem uma história do transferidor, porque ele é 180 ou porque ele é 360 graus. Acho que seria muito interessante você dar um Google aí e pesquisar. Bom, para medir o ângulo, além de usar o transferidor, a gente usa uma unidade, que eu já falei, até falei aqui com vocês, que é o grau, né? Utilizamos o transferidor e a unidade de medida é o grau. O grau, a gente pode ver que uma volta completa vai ter 360 graus e tudo mais. Partindo para uma outra ideia, nós podemos classificar o ângulo, tá? Então, classificação. E nós vamos classificá-lo com relação à sua medida, tá bom? Então, uma primeira classificação, ó, ângulo reto. Então, um ângulo reto é um ângulo que possui, né, uma medida exata de 90 graus. Mede exatamente 90 graus. Tá? Então, esse é o ângulo reto. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver, tem um aqui já. Aí está, um ângulo reto, tá? 90 graus ele mede. Ângulo agudo, na segunda classificação. Então, ângulo agudo, ele vai ter uma medida... Agudo, escrevi errado, opa. Ele vai ter uma medida menor que 90 graus. Mede menos que 90 graus. Tá? Então, vai ter uma medida menor que 90 graus. Mede menos que uma medida de 90 graus. Então, qualquer valor entre 0 e 89, ou qualquer número antes, porque o grau não vai só até 89, né? Tem 89 graus e 10 segundos, 10 minutos. Então, a gente tem submúltiplos do grau. Calma que uma coisa de cada vez. Mas qualquer valor menor que 90 graus, eu vou chamar de ângulo agudo. Um exemplo disso vai ser esse ângulo aqui que eu vou colocar. Nem sei quanto ele tem. Esse aqui vai ter 40 graus, tá? Então, é um ângulo qualquer, ele vai medir 40 graus, logo ele é um ângulo agudo. Bom, terceiro, nós podemos ter um ângulo obtuso, tá? Ângulo obtuso. Então, o que é um ângulo obtuso? Ele vai medir, né, tem uma medida entre 90 graus e 180 graus. Então, isso aí vai caracterizar o ângulo obtuso. Ele está entre 90 e 180. Vou dar um exemplo aqui. Ó, vou colocar esse ângulo aqui, ó.
subir um pouquinho mais. Esse ângulo aqui tem 150 graus. Ele é um ângulo obtuso. Tá? Um caso aí de ângulo obtuso. Tem uma quarta classificação que a gente pode dizer que é o ângulo raso. Então, um ângulo raso é quando a medida dele mede exatamente 180 graus, tá? Então, uma última classificação. Então, nós falamos de ângulo reto, agudo, obtuso e raso. Não desenhei o raso, deixa eu colocar aqui um desenho. Ele é basicamente isso daqui. A gente tem uma medida aqui de 180 graus, tá? Ele é, digamos assim, reto, né? Uma reta aí. Bom, pensando ainda nos ângulos, nós podemos classificar dois ou mais ângulos. Então, por exemplo, ó, eu classifiquei os ângulos com relação a cada um, então com a medida, né? Quando eu tenho dois ângulos, eu consigo ainda classificá-los. Exemplos, ó, eu posso ter ângulos consecutivos. Então, o que seriam ângulos consecutivos? Podemos associar a ângulos que possuem um lado comum, tá? Localizado entre outros dois lados. Então, são dois ângulos que possuem um lado comum localizado entre outros dois lados, tá? Entre outros dois lados. Exemplo, para a gente não ficar só na teoria, né? Eu vou pegar aqui, ó, esse ângulo. Opa! Vou pegar aqui esse ângulo e vou colocar um terceiro aqui, um segundo ângulo. Então, olha só, eu tenho esses dois ângulos que têm a mesma origem, o ângulo AOB, tá? Que ele tem uma medida alfa, e o ângulo BOC, que tem uma medida beta, ok? A medida ângulo central. Você percebe que esse OB, o segmento OB, é um lado comum aos dois ângulos, tá? Se OB é um lado comum entre esses dois ângulos e esses ângulos aí, os outros lados, ele está bem no centro, no meio, entre os outros dois lados, no centro não, mas entre os dois outros lados, eu vou dizer aí que esses dois ângulos são consecutivos, tá bom? Então eu posso dizer, ó, podemos, ou melhor, logo, AOB e BOC são consecutivos. Uma coisa interessante, tá? O tamanho do ângulo total aí, alfa mais beta, né? Ele vai ser a medida do ângulo AOC, do maior ângulo formado, né? É o ângulo total aí. Bom, além dos consecutivos, nós temos ângulos complementares. Ângulos complementares. Então, o que são ângulos complementares? Nós temos aí dois ângulos, né, que somam 90 graus. Então, se a soma de dois ângulos for igual a 90 graus, nós vamos dizer que esses ângulos são complementares, tá? Então, dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Cuja soma
de suas medidas é igual a 90 graus. Então, essa é uma característica de ângulos complementares. Então, por exemplo, 20 graus e 70 graus, dois ângulos, um medindo 20 graus e outro medindo 70 graus, são complementares. Dessa ideia, a gente pode tirar que 20 graus é complemento, e preste atenção em como nós estamos usando a linguagem, complemento de 70 graus. Da mesma forma, eu posso dizer que 70 graus é complemento de 20 graus, tá bom? Nós temos também ângulos suplementares. Então, o que são ângulos suplementares? Nós vamos falar dois ângulos novamente. Cuja medida, né? Cuja soma de suas medidas é igual a 180 graus. Tá? 180. Então, exemplo, 50 graus e 130 graus. Então, eu tenho dois ângulos, um medindo 50 e outro medindo 130 graus. E esses dois ângulos são suplementares. E aí, o que nós podemos dizer? De novo a linguagem. 50 graus é suplemento de 130 graus. E o contrário também é válido. 130 graus é suplemento de 50 graus, tá bom? E o último que nós podemos falar é, ainda sobre ângulos, é a ideia dos ângulos adjacentes, tá? Então, o que são ângulos adjacentes? Último caso. Então, podemos dizer, dois ângulos são adjacentes se possuírem um lado em comum, então a mesma coisa aí do complementar, ok? Mas não possuem pontos internos comuns. O que isso significa? Então vamos lá que eu vou explicar. Ó, vou pegar dois exemplos. Primeiro exemplo, esse tipo de ângulo aqui, que eu vou chamar nesse caso, ó, dois ângulos, tá? Eu vou falar aqui que são os ângulos AOB e BOC. Esse ângulo aqui de cima é alfa, esse ângulo aqui de cima é beta. E eu vou pegar um outro caso. Vou pegar aqui, ó, D e F, F e G. E agora, olha só, nesse caso eu vou considerar o ângulo total, medindo alfa, e o ângulo menor aqui, medindo beta, tá bom? Não é o mesmo alfa, não é o mesmo beta. Até vou colocar letras diferentes para ninguém ficar depois com dúvida. Esse mede delta, tá? E esse aqui medindo aí um θ, tá bom? Então, o que você percebe desses dois ângulos? Quando eu olho esse primeiro, eu estou considerando o ângulo AOB e AOC. AOC não, e BOC. Quando eu olho esses dois ângulos, você percebe que as regiões internas deles não são comuns. Ele não tem nenhum ponto, né? Que tá tanto na região do ângulo AOB e na região do ângulo B, região interna do ângulo BOC, né? Um ponto aqui, ele não pertence ao outro, né? O ponto que está nessa região aqui de cima, que eu vou colocar de roxinho, não vai estar nessa região aqui de baixo, que eu vou colocar de laranja.
Então, esse ângulo, eles são consecutivos e adjacentes. Nesse caso, são adjacentes. Agora, olha a outra situação. Aqui, se eu coloco um ponto, nesse pontinho verde aqui, ele está dentro da região do ângulo DEG, ó, DEG, que é o ângulo que mede θ, e também está na região do ângulo FEG. Então, esse ponto, ele é comum, ele está dentro das duas regiões. Então, eles não são adjacentes, esses dois ângulos. Não são adjacentes. Essa é a principal diferença, tá? Entre um par de ângulos adjacentes e um par de ângulos que não são adjacentes, tá bom? Alguns livros também possuem outra definição para ângulos adjacentes, que é essa que está aparecendo na sua tela. Dois ângulos são adjacentes se possuírem um lado comum, um vértice comum, e os outros dois lados formarem uma linha reta. Então, repare no ângulo aí embaixo, o ângulo AOC, que tem essa medida beta, e o ângulo AOB, tem essa medida alfa. Esses dois ângulos, por esta definição, são adjacentes. Eles formam uma linha reta, né, o lado que não é comum, formam uma linha reta, e aí eu tenho o alfa e o beta, dois ângulos aí que já são, como eu posso dizer, consecutivos, também vão ser adjacentes, tá? Depende muito de qual material de ensino vocês estão usando. Mas, tem muitos que usam a definição anterior, outros usam essa definição aí de baixo. Tá tudo certo, tá bom, gente? Eu espero tê-los ajudado. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.